Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como declarar juros sobre capital próprio creditados e não pagos no seu imposto de renda. Eu vou te mostrar aqui da tela do meu computador, ficha por ficha, item por item, tudo o que você tem que fazer, tanto no programa do IR para notebooks ou computadores, como no aplicativo IRPF para smartphones. Vamos também responder algumas das principais dúvidas sobre o assunto. E a única coisa que a gente pede é que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque isso nos ajuda muito e ajuda também você a receber mais conteúdos como esse. Bora lá! Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda. Se você declarar com o IRBot, você vai responder a perguntas bem simples sobre a sua vida financeira e, no final, a própria plataforma vai gerar e enviar a sua declaração para a Receita Federal. Você não vai precisar sequer baixar o programa. Você também vai contar com atendimento por chat de especialistas durante todo o processo. Dá uma olhada no link do nosso site, a gente está deixando aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. É o jeito mais fácil, rápido e seguro de fazer a sua declaração de imposto de renda. Bom, antes de colocar a mão na massa, é importante que você conheça algumas regras gerais para não se embananar na hora de fazer a sua declaração. Regra número 1. Juros sobre capital próprio, eles são proventos pagos por uma companhia de capital aberto para os seus acionistas. Mas, ao contrário dos dividendos, eles não são isentos de imposto de renda. Pelo contrário, eles estão sujeitos à tributação exclusiva. Tributação exclusiva significa que o imposto de renda que é retido na fonte pela própria companhia, quando ela for te pagar esse juros sobre capital próprio, já é o imposto de renda definitivo. Ele não está sujeito a ajuste na hora de fazer a sua declaração anual. Então, se, por exemplo, no mês em que você recebeu esses juros, você teve despesas com educação, com saúde, com pensão alimentícia, nada disso vai impactar o valor do imposto devido. Esse valor, ele é o definitivo e ponto final. Isso significa também que quando você lançar esses juros lá na sua declaração, ela não vai mudar em absolutamente nada o resultado dela, ou seja, o que estiver sendo apurado de imposto a pagar ou de restituição a receber. Ainda assim, se trata de uma informação obrigatória, que, portanto, você não pode deixar de lançar na sua declaração. Regra número 2. Os juros sobre capital próprio creditados e não pagos são aqueles que já foram deliberados pela companhia, ou seja, a companhia já decidiu que esses valores vão ser pagos para os seus acionistas, mas eles ainda não foram transferidos para a conta deles até o dia 31 de dezembro do ano calendário. Ou seja, esses juros sobre capital próprio, na verdade, são um crédito em trânsito, são um direito que você tem de um recebível, mas que ainda não caiu na sua conta. Regra número 3, todas as informações de que você vai precisar para fazer a sua declaração estão no informe de rendimentos. Mas atenção, o informe de rendimentos de que eu estou falando aqui é o informe de rendimentos não da corretora, tá? Porque no dela não vai ter nenhuma informação relativa a proventos de maneira geral de companhias. O informe de rendimentos a que eu me refiro é o do banco escriturador. O banco escriturador é o banco responsável por organizar, digamos assim, as finanças, as transações financeiras referentes àquela companhia ali de capital aberto. Então, se você quiser mais detalhes sobre como que você deve fazer para obter os informes de rendimentos do banco escriturador e mesmo para saber qual que é o banco escriturador da sua companhia, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Pelo amor de Deus, não utilize o extrato para fazer a sua declaração, porque o extrato ele só contém informações referentes aos recebimentos que caíram na sua conta. E como a gente acabou de falar aqui, os juros sobre capital próprio creditados e não pagos, apesar de serem de declaração obrigatória e apesar de a rigor já configurarem um rendimento, eles não caíram na sua conta e, portanto, não vão estar no seu extrato. No programa do IR, a primeira ficha que você vai preencher é de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva. Você mantém aqui essa aba que vai ser exibida de rendimentos, clica no botão novo e seleciona o código 10, referente a juros sobre capital próprio. Em seguida, você seleciona o tipo de beneficiário, se é você mesmo, titular, ou se algum dos seus dependentes. O que significa que, se algum dos seus dependentes recebeu juros sobre capital próprio, eles também precisam constar da sua declaração. O CNPJ da fonte pagadora e o nome dela vão ser o CNPJ e o nome em regra da companhia, mas sempre confirme no informe de rendimentos, porque às vezes a gente está falando de uma companhia que tem vários CNPJs e, portanto, várias razões sociais,
sociais, é importante que você transcreva aqui apenas aquele que de fato corresponder à fonte pagadora. O valor que vai ser inserido aqui é o valor líquido. A gente está vendo aqui na imagem um exemplo de um informe de rendimentos da Metal Leve. Nesse caso, os valores que vão ser inseridos lá na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva vão ser a soma do que vai estar aqui nessa seção 1.1, que é de creditados e pagos, ou seja, esses R$ 28,49, mais esses R$ 5,78 que vão estar aqui na linha de creditados e não pagos. Isso significa, portanto, que os juros sobre capital próprio creditados e não pagos, eles entram junto com os juros sobre capital próprio creditados e pagos na ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Algumas pessoas preferem criar um item para cada um. Então, um item para esses R$ 28,49, que são os JCP creditados e pagos, e um outro item para os 5,78 para os JCP creditados e não pagos. Tanto faz, você pode compilá-los todos juntos ou pode separá-los. Contanto que, se você for consolidá-los todos juntos, a fonte pagadora seja a mesma, como é nesse nosso caso aqui, né, a Metal Leve SA. Lembre-se também de que o valor que tem que estar aqui é o valor líquido, tá? Então, já vai estar no informe de rendimentos o valor líquido, que é o valor do provento descontado o imposto de renda retido na fonte, e, portanto, é ele que interessa para o preenchimento da ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Agora você vai vir na ficha Bens e Direitos, vai clicar no botão Novo e vai selecionar o código 99, referente a outros bens e direitos. Alguns acham que, nesse caso aqui, teria que ser inserido o código 59, referente a outros créditos e poupança vinculados. A Receita Federal não tem um pronunciamento específico sobre esse assunto, mas na minha opinião isso está errado. O código tem que ser o 99, porque esse 59 aqui é referente a aplicações financeiras que estão vinculados a alguma finalidade. Tinha muito, principalmente antigamente, uma poupança, por exemplo, vinculada à aquisição de um imóvel, né? Um programa específico, um título vinculado a uma determinada finalidade. Então, nesses casos aqui é que caberia o código 59. No nosso caso, tá, o código cabível, na minha opinião, é o 99, outros bens e direitos. Localização Brasil, e no campo de discriminação você descreve exatamente do que se trata. Nesse caso, nessa ficha aqui, você vai inserir apenas os juros sobre capital próprio creditados e não pagos. Os que foram pagos ficam de fora, se limitam apenas à ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Uma boa discriminação para o nosso caso aqui seria juros sobre capital próprio creditados e não pagos de Metal Leve SA e o CNPJ dela. Os campos situação em 31 de dezembro do ano anterior ao ano calendário e situação em 31 de dezembro do ano calendário devem ser preenchidos com os valores que constarem do informe de rendimentos, que nesse caso aqui seriam 0 para o ano anterior ao ano calendário e 5,78 para 31 de dezembro do ano calendário. Nós estamos usando aqui, pessoal, vocês devem ter notado, tá, um informe de rendimentos referente a um ano calendário diferente, tá, do ano calendário aqui do programa. Então desconsiderem essa divergência, tá? Nós estamos usando aqui o programa do Imposto de Renda 2021. Em seguida você clica em OK. Alguns dizem que você só precisa lançar os juros sobre capital próprio creditados e não pagos na ficha Bens e Direitos se o saldo deles em 31 de dezembro do ano calendário for superior a R$ 140. Na minha opinião, também isso não confere. Qualquer valor que você tiver precisa ser inserido, porque o manual da Receita Federal para o programa do IR não faz restrições em relação ao saldo. Ele estabelece simplesmente, né, que você deve usar esse código aqui para lançar qualquer outro tipo de crédito que não se enquadre em nenhuma das outras categorias, independentemente do valor. Um erro muito comum, pessoal, é achar que esses juros sobre capital próprio, creditados e não pagos, por terem que ser lançados lá na ficha de Bens e Direitos, não precisariam ser lançados novamente na ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, o que está errado, tá? A Receita Federal ela quer que você lance nas duas. Por quê? Porque se você está declarando em bens e direitos que você tem um determinado crédito, né, referente a esses juros, ela quer saber qual que é a origem dele. E a ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva serve justamente para indicar a origem de rendimentos, né, que serviram para você ter algum tipo de patrimônio, ou saldo em conta, ou aplicação financeira, etc. Então isso significa que você precisa sim repetir nas duas fichas o mesmo valor, tá? Eu te garanto essa informação. Não vá lançar apenas uma das fichas, lance nas duas. Compare, por exemplo, com o caso em que você recebe uma casa de herança.
Nesse caso, se por exemplo o valor de transferência dessa casa foi de R$500 mil, você vai ter que lançar esses R$500 mil tanto lá na ficha de rendimentos isentos, com o código referente a transferências patrimoniais, doações e heranças, como também lá na ficha de bens e direitos, né, porque agora você passa a ter mais esse patrimônio. A mesma coisa que acontece aqui com os JCP creditados e não pagos. É importante também, pessoal, que você tenha em mente que no ano seguinte, esses juros sobre capital próprio creditados e não pagos, eles não vão virar juros sobre capital próprio creditados e pagos, porque a origem desse rendimento vai deixar de ser um rendimento e vai passar a ser apenas uma conversão de patrimônio. Então, no ano seguinte, vamos supor que você não receba mais nada, né, de juros sobre capital próprio, que apenas haja o efeito caixa do juros sobre capital próprio creditados e não pagos do ano anterior. Nesse caso, você não iria declarar nada na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Por quê? Porque o valor dos juros de capital próprio que caíram na sua conta, eles correspondem apenas à conversão, né, daquele ativo que você já tinha, que é o juro sobre capital próprio creditado e não pago, que vai estar lá na ficha bens e direitos, em dinheiro. Portanto, eles não vão configurar no ano seguinte um rendimento. Outro exemplo que eu uso para você comparar nesse caso é o de, por exemplo, você trocar uma casa. Se você troca uma casa por outra, você não vai inserir nada na ficha de rendimentos, tá? Em nenhuma das fichas de rendimentos. Você vai apenas dar baixa na casa anterior, no item referente à casa anterior, e inserir um item referente à nova casa. Do mesmo jeito aqui, né, se os juros sobre capital próprio creditados e não pagos do ano anterior, né, virarem de fato juros sobre capital próprio creditados e pagos, né, você vai apenas dar baixa no item referente aos juros sobre capital próprio creditados e não pagos. No aplicativo IRPF, você vai no quadro Rendimento, seleciona a opção Tributação Exclusiva, depois o código 10 e em seguida preenche os demais campos do mesmo jeito que eu falei para o programa do IR. Depois você vai no quadro Bens e Dívidas, seleciona a opção Bens e Direitos, código 99 e preenche os demais campos também do mesmo jeito que eu expliquei aqui para o programa do IR. Agora vamos ver algumas das principais perguntas sobre o tema. Primeira delas, como regularizar declarações passadas? Se você identificou agora que alguma declaração passada sua foi lançada de maneira errada no que se refere ao juros sobre capital próprio, a minha sugestão é que se você ainda não tiver sido fiscalizado, ou seja, não tiver recebido uma cartinha, uma intimação da Receita Federal, né, que vai fiscalizar essa sua declaração, você faça agora uma declaração retificadora. A declaração retificadora ela não tem nenhuma multa, você não tem nenhum ônus por fazê-la e ao mesmo tempo ela evita o risco de você ser autuado no futuro. Para saber como fazer uma declaração retificadora, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Segunda principal pergunta é sobre o informe de rendimentos errado. Se você percebe que no seu informe de rendimentos há alguma informação errada, primeiro se certifique de que de fato está errada. Converse, né, com a instituição financeira. E lembrando que nesse caso a instituição financeira não vai ser a corretora, e sim o banco escriturador da companhia. Se você for atrás da corretora, a primeira coisa que ela vai te dizer é que isso não está na alçada dela, que você tem que falar, né, com o banco escriturador. Então verifique se de fato está errado. Se chegou à conclusão de que de fato está errado aquele lançamento ali, então o jeito vai ser você fazer a sua declaração de forma correta, ainda que divergente do informe de rendimentos. Lembre-se, informe de rendimentos errado não te exime de fazer uma declaração correta. Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que nós com certeza vamos te responder no prazo de até um dia útil. Basta que você tenha curtido esse vídeo e tenha se inscrito no canal. Então a gente vai responder a todas as perguntas, beleza? Um abraço e até a próxima.